pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre sistema circulatório. Vamos lá? Pessoal, aqui, sistema circulatório, que ele é conhecido também como sistema cardiovascular. Ele é um sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênios. E as principais funções, pessoal, do sistema cardiovascular são quem? Que além de bombear, transportar e distribuir o sangue por todo o corpo, temos os seguintes objetivos. Primeiros deles, transporte de gases. Qual é a função que o corpo tem em relação ao transporte de gases? Pessoal, no nosso corpo temos dois tipos de sangue, por assim dizer. Temos o sangue arterial, que é rico em gás oxigênio, e temos o sangue venoso, que é pobre em gás oxigênio, só que é rico em gás carbônico. Então, esses dois gases, o sistema circulatório faz o que com ele? Transporta ele dentro do nosso corpo. Qual é a outra função? Transporte de nutrientes. Como assim? Quando você se alimenta, o nutriente que você está assimilando vai para o nosso sangue. E o nosso sangue faz o quê? Transportam para as células para que se realize o metabolismo, tá certo? Seguido aqui, temos o transporte de hormônio. Para quem assistiu a minha aula sobre o sistema endócrino, esses hormônios são liberados pelas glândulas que vão liberar no sangue, certo? E o sangue vai fazer a circulação para que esse hormônio chegue lá na célula-alvo, tá certo? Temos o transporte de excretas. Esse excretas, pessoal, ele faz parte do sistema urinário, Que vai ser, aliás, na próxima aula. Mas o transporte de excretas seria o quê? O nosso corpo realiza o metabolismo e ficam restos desses metabólicos. Então, o nosso corpo não quer. Então, ele tem que eliminar através do quê? Do sistema urinário. Então, um exemplo de umas excretas, temos as excretas nitrogenadas, como, por exemplo, a ureia, tá? Temos também o transporte de células de defesas. Esse aí está relacionado ao sistema imunológico. Lembra lá dos glóbulos brancos, os leucócitos? Pois é, a partir do momento que ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai para onde? Ele vai agir lá no patógeno para assim combatê-lo e fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, a circulação ele também atua nesse transporte. Temos também a regulação térmica. Pessoal, o nosso sistema circulatório, ele faz essa distribuição, ele tanto pode liberar calor, como reter o calor. E o sistema circulatório, ele participa desse transporte, tá? Então, aqui a gente já conclui o quê? Que todos os nossos sistemas do corpo, ele atua em conjunto. Um está trabalhando dependendo do outro, tá certo? E quem são os componentes do sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular, pessoal, ele é composto pelas seguintes estruturas. Temos o coração, que é o órgão responsável por garantir o quê? O bombeamento do sangue, É ele que faz aquela pulsação, bombeando. E temos o outro, que é vasos sanguíneos. São tubos por onde o sangue passa. Interessante, pessoal, é que esses vasos sanguíneos podem ser de 3 tipos. Temos a veia, a artéria e os capilares. Vamos falar de cada um deles? Primeiramente, as artérias, pessoal, são responsáveis por transportar o sangue do coração para o corpo, tá? Inclusive, pessoal, a artéria é uns que tem uma espessura muito, grossa. Por quê? Porque ele tem uma pulsação muito forte, a pressão em cima dele é muito grande. Só para você ter uma ideia, se você romper uma artéria, que Deus me livre, a pessoa em poucos minutos chega a perder 50% de sangue. Daí você já tira a noção, já tem noção, de quanto sangue ele faz a pulsação, tá? A artéria, pessoal, ele tem 3 tecidos chamados de túnica. Temos a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia, tá certo? O interessante também é que a artéria,
mais perto do coração ela tem, né, aquela pressão forte, mas a partir do momento que ela vai se distanciando lá do coração, essa artéria ela vai ficando com menos calibre e vai aí se ramificando até chegar aos capilares, tá? Pelas arteriolas, tá? Quando chega nos capilares, eles vão se ramificar com as vênulas, que faz parte aí das veias, tá certo? Então, falando de veias, o que seria as veias? São os vasos responsáveis por levar o sangue do corpo para o coração. Pessoal, tenta lembrar, tudo que sai, todo o sangue que sai do coração é pela artéria, sempre vai sair pela artéria. Sangue que vem para o coração é pelas veias, tá? Sai pelas artérias, chega pelas veias, tá certo? Ela também tem as 3 túnicas, né? Os três tecidos. Só que tem um detalhe. A veia, como vocês podem ver aí na imagem, ela tem uma válvula que se chama também. Por que essa válvula está aí? Ela evita o refluxo do sangue, né? Que ela não faz o sangue voltar, segue seu caminho, tá? E por último temos os capilares, são os menores vasos sanguíneos. Pessoal, aqui a gente tem uma membrana, tá? Os capilares são responsáveis por fazer as trocas de substâncias entre a corrente sanguínea e o líquido intersticial, tá certo? Os capilares chegam em lugares inóspitos, né, de difícil para poder realizar as trocas de substâncias, de nutrientes, né, de oxigênio para as células, tá? Então aqui a gente tem os 3 vasos sanguíneos. E aqui a gente tem a anatomia do coração, certo? E o coração, junto com os vasos sanguíneos, vai formar o nosso sistema circulatório, que vai ser responsável aí por levar os nutrientes, os oxigênios para as nossas células e o nosso corpo, tá? Então vamos analisar o coração. Lembrando, pessoal, o coração, ele é um músculo, né, do tamanho de um punho. Mais especificamente, é um músculo estriado cardíaco, tá? Ele é aí que vai fazer essas pulsações. O coração, ele tem 4 cavidades. Presta atenção na imagem aí. Tem o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e do outro lado temos o átrio direito e ventrículo direito. Então, professora, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos, tá ok? E olha só, nessa imagem a gente ainda vai ter válvulas. Algumas pessoas, né, chamam de válvula, os dois tá certo. Na válvula, aqui do lado esquerdo, vamos ter uma válvula mitral, né, que é conhecido também como válvula bicúspide. Por que bicúspide? Porque possui 2 buraquinhos. E do outro lado temos a válvula tricúspide, que aqui tem os 3 buraquinhos. Então fica fácil, né? Bicúspide de 2 e tricúspide 3, tá? Mais acima temos mais 2 tipos de válvula. Temos a válvula pulmonar, que o sangue que chega, pessoal, do lado direito, ele vai para o pulmão através da artéria. Lembra que eu falei? Todo o sangue que sai do coração vai pela artéria? Pois é, sai dessa artéria aí. Do lado esquerdo temos outra válvula, a válvula da aorta, que segue aí pela aorta e vai para o nosso corpo. Pessoal, a aorta é uma das nossas principais artérias que temos no nosso corpo, tá? Uma coisa interessante também, na parte do ventrículo esquerdo, ele faz a maior pressão que a gente tem. É por isso que quando a gente fala assim, não, meu coração é do lado esquerdo, não é que ele seja do lado esquerdo, na verdade, a pulsação é mais forte do lado esquerdo, por causa do quê? Do ventrículo esquerdo, que faz essa pulsação que joga para a nossa maior, né, aorta, nossa artéria, que tem maior pressão. E aqui analisando na figura, o sangue que chega pelo átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo, sai pela aorta. Se está saindo pelo lado esquerdo, pessoal, ele vai chegar pelo lado direito. Através de quem? Quem é que está chegando? É a veia. Aí a gente tem 2 tipos de veia. Veia cava inferior e lá em cima temos a veia cava superior, tá? Saiu pelo lado esquerdo, chegou pelo lado direito, tá certo? Então, o nosso coração bombeia o sangue desse jeito. E outra coisa,
Do lado direito, o nosso sangue venoso, né? O que é pobre em oxigênio, né? E do outro lado é rico em oxigênio. E a gente vai entender por que que é assim, tá? Uma coisa interessante, pessoal, que quem recobre o nosso coração é o miocárdio, certo? Nesse miocárdio temos uma artéria chamada coronária. Olha só o que acontece se ela ter problemas. A doença cardíaca coronária ou doença arterial coronariana é um resultado da aterosclerose, que é uma obstrução das artérias coronárias, que leva o fluxo sanguíneo até o coração. Pessoal, qual seria a função dessa artéria? Primeiramente, ela vai nutrir, né? Vai levar os nutrientes e o oxigênio para essa, né, artéria, para poder aí permeabilizar ela, né, deixar ela bem tranquila. Só que o que que acontece? Nelas, se tem placa de colesterol, coágulo, né, o coágulo ali que faz o bloqueio dessa artéria. Se tiver bloqueio dessa artéria, pessoal, vai ter uma isquemia miocárdica, né, que vai dar aí o quê? Uma dor no peito, que pode ocasionar um infarto do miocárdio, tá? Então, tem que ter cuidado aí, alimentação saudável, pratique esporte, cuide do seu coração, tá certo? A gente sabe que o coração faz aquele barulhozinho, tum-tum, sabe? Ele é realizado por dois movimentos, conhecido como sístole e diástole. Presta atenção na pronúncia. Sístole. Sístole é uma pronúncia fechada. Sístole, o coração está contraído. Quando eu falo diástole, o coração relaxa. Então, é a técnica de diferenciar os dois. Sístole, diástole. Quer dizer o quê? Sístole está contraindo, diástole está relaxando. E é claro, né, que o diástole, relaxamento, e a entrada de sangue no coração. O coração está relaxado, o sangue entra. O coração está contraído, o sangue sai, tá certo? Então, esse é um ciclo cardíaco, tá? Conhecido como esses dois movimentos. É claro que como é que circula esse sangue no nosso corpo? Temos dois tipos. Segue aí na imagem. O sangue, ao sair do coração, ele percorre dois trajetos diferentes, conhecidos como circulação pulmonar, que é também chamado, pessoal, de circulação pequena, e temos a circulação sistêmica, né, que é conhecido como circulação grande. Como assim? Como é que isso acontece? Vamos lá. Primeira circulação pulmonar. Lá embaixo, no amarelinho, você está vendo coração, pulmão, coração. O que quer dizer o quê? O sangue que chega no coração, ele vai para o pulmão. E do pulmão volta para o coração. Professora, por que ele vai para o pulmão? A gente tem um sistema respiratório. Qual seria a função desse sistema respiratório? Respirar oxigênio. Lá dentro do pulmão vai acontecer um processo chamado de hematose, que seria o quê? Trocas gasosas. Vai trocar esse oxigênio e vai liberar gás carbônico. É o que está no sangue, é essa eliminação que a gente quer. Então, quando o teu coração manda esse sangue venoso, rico em gás carbônico, para o teu pulmão, no pulmão acontecem as trocas gasosas, tá? E essas trocas gasosas, o coração volta rico em oxigênio. Voltou para o pulmão vai mandar para... o coração vai mandar para onde agora? O coração vai mandar para o corpo, para os tecidos, né? Para as tuas outras células. Mandou para as tuas células, para o teu corpo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer essas trocas. O oxigênio vem e o gás carbônico sai. O gás carbônico saindo, ele volta para o coração de novo e faz todo o processo. Do coração para o pulmão, do pulmão para o coração e o coração vai para o corpo. E assim segue, tá? É por isso que a circulação pulmonar é pequena, porque do coração para o pulmão e já volta para o coração. Circulação sistêmica não, é do coração para o corpo e do corpo para o coração. Tá? Então, essas são as duas diferenças, esses são os dois tipos de trajetos diferentes. Tá? E é claro, aqui está um mapa mental para vocês tirarem print, analisar, e aqui está um pouco de tudo que foi falado, tá certo? Vamos para as questões? Essa é uma questão do livro de vocês.
tá? Lá do primeiro ano do ensino médio, página 62, questão 2. Vamos analisar. Pessoas com obstruções nas artérias coronárias, olha lá, a gente falou disso, hein? Pode ser submetidas à colocação a um stent, uma espécie de mola que mantém a artéria aberta, permitindo o fluxo normal de sangue sem gerar maiores riscos de acidentes vasculares. O procedimento descrito pode ser essencial no funcionamento do sistema cardiovascular, pois permite a manutenção do fluxo adequado. De que, pessoal? Alternativa A, gás, oxigênio e nutriente dos pulmões. E aí, as artérias coronárias fazem os nutrientes dos pulmões? Não, nem tanto, já cancela isso aí. Alternativa B, gás, oxigênio e nutrientes para os músculos cardíacos. Opa, essa aí tem a ver. Vamos para a próxima. Alternativa C, gás carbônico e nutriente para os pulmões. É a mesma lógica, nada a ver, cancela ela. Alternativa D, o gás, oxigênios e metabólicos para os tecidos corpóreos. Também não tem como ser, né? Porque as coronárias, elas não irrigam aí, né, os tecidos. E a alternativa E, gás carbônicos e metabólicos para os músculos cardíacos. Opa, também não, tá? Então, nossa alternativa correta é a alternativa B, gás, oxigênio e nutrientes para os músculos cardíacos, tá? Questão 2. A questão, né, da prova Enem, lá do primeiro ano do ensino médio, página 62, questão 3. Um homem saudável, em condições normais, apresenta cerca de 70 pulsações por minuto. Após uma refeição rica em carnes, conservas, pães e doces, o que se espera em relação ao número de pulsações por minuto é o quê? Alternativa A, a nossa pulsação aumenta em função da queda da temperatura corporal após a refeição? O que é que vocês acham? Eu acho que não, né, pessoal? A temperatura ela não vai variar sensivelmente por causa dessa alimentação. Alternativa B, o aumento devido à maior necessidade de irrigação sanguínea no tubo digestório e glândulas anexas? Opa, acontece sim, né, pessoal? Então, a nossa alternativa correta de cara já é a B. Por quê? Porque o nosso sistema, lembra que eu falei? Qual é a função do sistema circulatório? Transportar os nutrientes. Então, requer mais energia, né, do sistema circulatório para essa função. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Por que não é a C? O aumenta, né, para compensar, a redução dos batimentos cardíacos após a refeição? Não, né? Na verdade, nada a ver. Alternativa D. Não haja nenhuma alteração, pois não há relação entre digestão e circulação? Também não, totalmente errada, tá? Tem alteração e tem relação sim entre esses dois sistemas. Alternativa E. Não seja alterada, mas ocorre redução da pressão sanguínea. Também não, pelo contrário, né? Nossa pressão, querendo ou não, ela aumenta um pouco, tá certo? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido a aula de hoje, tá? Acesse as nossas plataformas para vocês ficarem por dentro das nossas aulas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!